Então, no Êxodo, nós chegamos hoje ao capítulo 23. E aí, eu queria ler com a igreja essa palavra. Vamos lá? Ninguém faça declarações falsas e não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal-intencionada. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar no processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre num processo. Se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você vir o jumento de alguém que o odeia caído sob o peso de sua carga, não o abandone, procure ajudá-lo. Não perverta o direito dos pobres em seus processos. Não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Plantem e colham em sua terra durante 6 anos, mas no 7º, deixem-na descansar sem cultivá-la. Assim, os pobres do povo poderão comer o que crescer por si, e o que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com as suas vinhas e com seus olivais. Em 6 dias, façam seus trabalhos, mas no 7º não trabalhem, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar, e o seu escravo e estrangeiro renovem as forças. Tenham o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei. Não invoquem o nome de outros deuses. Não se ouçam tais nomes dos seus lábios. Agora, por favor, Adrizinha, eu queria que você lesse em Mateus, capítulo 5, para a gente registrar mais essa porção das Escrituras para embasar o nosso estudo de hoje. Mateus, capítulo 5, dos versículos 17 ao 20. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Começando do fim para o começo do que nós lemos. Aqui, essas palavras são de Jesus em Mateus. Ele estava proferindo o sermão da montanha, quando ele traz aquelas palavras: vocês ouviram isso, eu, porém, vos digo. O eu, porém, vos digo de Jesus nunca foi anulando o que estava escrito antes, como erroneamente muitos dizem hoje. Ele pega o que foi escrito antes, que é o que nós estamos estudando na lei, e coloca ainda num patamar mais alto, que para o ser humano é impossível. Como é que nós conseguimos cumprir o que Jesus nos ensinou? Pelo Espírito Santo de Deus. E aí é uma questão de lógica. Se no nosso viver nós não cultivamos um ambiente para o Espírito Santo se alegrar e habitar em nós, o Espírito se entristece e vai embora. E aí é que a gente não vive mesmo. Sabendo disso, nos relembrando desse detalhe, voltemos para o texto no Êxodo. Nós temos, domingo após domingo, em classe, compreendido que essas palavras são muito atuais.
Se você, sem a ajuda do Espírito Santo, pegar e abrir Êxodo, você não vai entender nada, vai se escandalizar, vai dizer, mas não precisa isso tudo. Por quê? Porque a gente quer ser Deus. Eu vou abreviar, tá, gente? Eu já vou falando assim, porque a gente tem pouco tempo de aula. A gente quer ser Deus. A gente olha para alguns textos e fala, não, isso aqui não precisa não, isso aqui está demais. Outros a gente quer cumprir e esses não. E a gente tem que se lembrar que Deus é Deus e que o amor dele permeia cada uma dessas palavras até os dias de hoje. Aqui no Êxodo, ele está lançando as bases, para quem não nos acompanhou nas aulas passadas, daquilo que um pai e uma mãe faz com uma criancinha quando ela começa a balbuciar, quando começa a andar. Não põe o dedo na tomada, não pode comer a barata que você achou morta, é caca, é feio, é sujo. É Deus falando para aquela massa de gente escravizada por gerações numa nação pagã que adorava até os insetos. E nisso tivemos uma aula magistral com a missionária Nil, que não pôde estar aqui hoje, está dodói. Quando ela mostrou para a gente que cada uma das pragas, a gente lê apenas, foi uma praga, mas cada uma delas teve um significado muito impactante para aquela nação que estava sofrendo um juízo. Não foi do nada que o Egito foi castigado. Já era o caldo entornando de toda uma história de perversão. Então o Senhor ali trouxe juízo sobre o Egito e ao mesmo tempo libertou aquele povo, descendência de Abraão. Aquela família que cresceu se tornou um povo, agora aprenderia a caminhar na presença do Deus vivo. Para ser o preferido, limpinho, cheirosinho, que tem que ganhar sempre? Não. Para que fosse luz para as outras nações daquele tempo, para que por meio do testemunho deles, todos os povos o adorassem. E essa é a nossa missão como Israel de Deus, sermos luz para os povos. Jesus foi muito claro, vocês são a luz do mundo, o sal dessa terra. A gente não está aqui para que a gente seja abençoado, próspero, que tudo dê certo e a gente se acabe na gente mesmo, na nossa bênção dentro da nossa casa. Não. Nós somos chamados para ser bênção e luz para os povos. A bênção que nos acompanha é uma consequência, nós não vivemos em função da bênção. Eu vou para a igreja para que tudo vá bem na minha vida. Meu irmão, você está enganado. Você vem para Jesus para largar tudo, tomar a sua cruz e segui-lo. O que vier para além disso é lucro. Foi a tia Neide, que passou por Brasília esses dias e disse isso aqui. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, disse o Senhor Jesus. Então é luta. É eita atrás de lasqueira. O que vier de bênção nesse meio do caminho é lucro. A gente tem que mudar a nossa mente para a gente poder seguir a Jesus. Evangelho, palavra, é muito claro. É a gente que vai colocando uns penduricalhos para encher a igreja, para afofar o ego, para fazer carinho no coração das pessoas. E esse texto que nós lemos com a Adriana lá em Mateus, o Senhor falando, olha, eu não vim para tirar nada, muito pelo contrário, eu vim para cumprir. Então, o que nós lemos no Êxodo está valendo ainda hoje, só que um pouco mais difícil, porque o Senhor nos disse, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, meus irmãos, escriba e fariseu sabia isso aqui de trás para frente. O tempo da graça eu não poderia me achegar a Deus, mas em Jesus Cristo eu fui resgatado. Esse é o tempo da graça. Lei, mandamento, ficou até mais difícil. Dito isso, entendido isso, pacificado isso, vamos para o texto de hoje, que nós começamos o capítulo 23. Não espalhe fake news. Assim a gente começa o texto da aula de hoje.
Não espalhe notícias falsas. Quando a gente põe uma lupa nesse texto, a gente começa a entender que essas palavras não são para o Israel de séculos antes de Jesus Cristo. Essa palavra é para nós hoje. Porque a gente não espalha notícia falsa num primeiro momento porque a gente é mau e quer ser mau. A gente espalha notícia falsa porque a gente quer acreditar nela. Se a gente não sabe que ela é verdadeira, a gente gostaria que fosse verdadeira. E isso faz com que a gente fale. Sabe por quê? Falar como Davi. Porque em pecado fomos concebidos, em pecado nascemos e precisamos nos converter todos os dias. Não existe um justo sequer, diz a palavra do Senhor. Todos precisamos nos arrepender. Todos precisamos da luz de Cristo a iluminar o nosso coração. E como o apóstolo Paulo diz, enquanto o contemplamos, somos transformados. Porque a luz do Senhor lança claridade em cada cantinho do coração da gente, até daquilo que a gente tem vergonha de dizer sobre nós mesmos. Talvez isso não aconteça com vocês, mas acontece comigo todos os dias. Não espalhe notícias falsas. Quão atual é esse mandamento? É dentro da nossa família. A gente acha uma coisa, a gente pega aquilo. Não, mas isso tem cara de ser isso mesmo. E antes de averiguar, a gente já passou. Não só para a família. Se é no trabalho, tentar ilustrar de uma maneira tão clara. Aquela pessoa lá, um dos chefes, é má. Sabe, distrata você. Se uma outra pessoa chega e fala alguma coisa dela, você não vai querer nem averiguar, porque aquele incircunciso filisteu te distrata tanto que só pode ser verdade. E aí você passa para frente ou você concorda. Ou pior, a gente é chuchu, sem tempero nenhum, né? Não é sal da terra, coisa nenhuma. Ou a gente fica parado no meio da fofoca, ou a gente ainda dá caldo para ela. A gente ser destratado por um chefe, chegar alguém falando mal dele e você falar, não é bem assim. Dói. Sangra na nossa carne. Estou falando do chefe, pode ser de um parente, pode ser de um vizinho. Não, essa pessoa é tão safada que só pode ser verdade mesmo. E você fica ali quieto, dando seus ouvidos para a fofoca. E nós fomos chamados para ser sal e luz. Está vindo treva? Pá! A luz silencia na hora o pecado. Não espalhe notícias falsas e não entre em acordo com o ímpio para ser testemunha maldosa. A gente se põe nesse lugar quando a gente faz o juízo, quando a gente se coloca no lugar de juiz, a gente se coloca no lugar de Deus. O sangue precioso de Cristo Jesus foi vertido tanto por mim como por aquele que me faz mal, que me entristece, que me oprime. Aí dói, gente. O Êxodo vem nos falar sobre isso. O amor de Deus é para mim, mas Ele quer alcançar o opressor também. E dentro da igreja a gente já tem julgamento para todo mundo. Não siga a multidão para fazer o mal e num processo não deponha com a maioria para torcer a justiça. Não seja parcial, nem mesmo com o pobre nas suas demandas. Eu fui para a Bíblia judaica, porque quando eu li isso aqui, me deu pum na cabeça. Porque só o fato de ser pobre hoje, você já é um santo. Ideologia político-partidária. Meu irmão, em nome de Jesus, não misture o evangelho com isso. O evangelho não cabe em nenhum desses guarda-chuvas. As pessoas vão dizer, mas se você está à direita, que isso começou
lá nos jacobinos e nos outros, né? Quem estava à direita era conservador, quem estava à esquerda estava protestando. Não tome um desses caminhos e falar, não, esse aqui não é perfeito, mas é o que mais perto se aproxima da minha fé. Aí você demoniza o outro lado. Isso não condiz com a palavra do Senhor. Vou repetir. E o Chewbacca está aí, né, gente? Eu vendo Star Wars com o Davi, eu só me lembro do... Isso é um ventilador de teto aqui na igreja, faz... O Chewbacca. Eu vendo o Chewbacca e lembro... Está dando glória a Deus. A palavra é meio difícil, né? Só o Chewbacca para dar glória a Deus. Que eu estou falando com vocês, mas me pinicando toda. Porque dói. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus e carecem da misericórdia divina. Isso aqui saltou aos meus olhos, meus irmãos. Eu fui ler na Bíblia Judaica Completa o que esse versículo 3 quer dizer. Além disso, não favoreça a causa de alguém apenas pelo fato de a pessoa ser pobre. Isso aqui me levou a Judas, questionando o ato de entrega em adoração extravagante de Maria de Betânia aos pés do Senhor. Isso aí poderia ter sido dado aos pobres. Você vê qual que é a perversão? É você ajudar o pobre? Não. Está aqui minha tia que coordena um projeto social todo sábado na periferia de Uberlândia. Aí vocês acham que ela vai lá, faz aquele comer gostoso e fala, então vocês são tudo lindo? Vou só liberar uns flash das palavras lá. Sobra para todo mundo, até para as crianças, porque o evangelho confronta. Quanta dor dentro da igreja, porque irmãos sedentos de uma justiça humana se sentiram frustrados porque chegaram aqui e a gente não levantou a bandeira junto. Tanto para um lado quanto para o outro, vocês estão me entendendo? Porque o Senhor conhece o nosso coração e fala, filho, não vai por aí, vem por aqui. Como a gente conhece as nossas crianças. Abre o coração para vocês. Eu estou passando por um momento da vida da minha filha caçula, que se eu não estiver observando muito bem, o caráter dela pode ser comprometido. É uma pequena mentira, é um resvalar de, eu fiquei com vergonha por isso, eu fiz isso. E a gente é do mesmo jeito. A gente é do mesmo jeito. É que estava uma situação, a saia justa, aí eu tive que fazer isso. E do mesmo jeito que eu olho e no olho dela eu percebo quando a sinceridade está resvalando, o Senhor nos conhece. É por isso que Ele nos fala coisas que parecem tão óbvias, mas não são tão óbvias não se a gente olha para as Escrituras com sinceridade de coração. Se você encontrar desgarrado o boi ou o jumento do seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. Eu quero mais é que se lasque, cai o boi, cai tudo no barranco. Hoje talvez a gente não se depare com um jumento ou com um boi de alguém que nos faz mal. Mas a gente se depara com uma oportunidade dele ser promovido e solta aquela veneninho. Cíntia, o que você acha? Professor fulano, vindo lá. Você que sabe, mas... É povo de Deus fazendo isso. Nós falamos isso em outras classes, esses fundamentos que Deus, Adonai, está lançando aqui para este povo aprender a ser gente.
Eles norteiam os princípios da civilização até os dias de hoje. Isso aqui era numa época de total barbárie na terra de Canaã e nações circunvizinhas. Devido ao processo legal. Não importa, é feio, é mal, faz coisa errada, mas o direito deve ser dado. Né? E aí a gente vê os excessos. A gente percebe os excessos quando a gente toma partido. Porque você sempre vai cometer injustiça. Se você não se firmar na palavra de Deus. Meu irmão, pode me chamar de isentona. Pode me chamar de indiferente, pode me chamar de omissa. Eu não vou bater e apanhar por política partidária alguma. Estamos nos perdendo com verniz de piedade. Quando o Espírito Santo nos convoca a olharmos para a palavra, não perverta o direito do pobre que vem até você com sua causa. Aí agora o pobre precisa ser assistido porque ele está desfavorecido. Fique longe da falsa acusação. Não mate o inocente e o justo. Não, eu não estou matando ninguém, não. O que mata? As Escrituras nos traz esse ensino. A língua mata. Você está matando com a sua língua. Não aceite suborno, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Quando a gente lê isso, qual a ilustração que vem na nossa mente? Alguém que tem poder de decidir, aí chegando alguém com uma maleta cheia de dinheiro e dando para ele. Aí você pensa, isso aqui não é para mim, isso aqui é para mim e para você. Nós somos subornados a cada momento. Nos é oferecido alívio, nos é oferecido um agrado, para que a seu tempo, quem nos deu esse agrado possa pedir de volta um apoio. Eu vou tentar falar em exemplos mais práticos e você tenta aplicar aí na sua vida com as situações que você passa. Tadinha, a bichinha hoje está sendo o meu bode expiatório. Lembrando de outras histórias aqui com ela. Deixa eu falar, não quero mal, muito pelo contrário, tenho muito carinho por eles. Mas tem um pessoal que mora perto da gente que sempre gosta de chamar a Debinha para todas as coisas. Aí eu, melancólica que sou, falo, isso vai dar ruim para mim. Porque eu vou ter que ser obrigada a chamar a amiguinha para todas as coisas depois. Pecado. Confesso, mas eu gosto de ficar sozinha na minha. Eu não sou do... O Rodrigo, ele encampa mais essas coisas. Eu não. E eu vivia falando para a Debinha, Debinha, você está impondo uma situação para sua mãe nesse grude, porque na hora que quiser, eu não vou ter essa disposição de ficar andando com a criança que eu nem conheço direito para tudo quanto é coisas. Não é a mesma coisa da gente estar com os nossos amigos da igreja. Porque os nossos meninos da igreja, a gente criou tudo junto. Está na casa do Gustavo, da Adriana, na casa da Carol, está com o Hugo e Bia, para mim, está em família. E aconteceu. Teve um chá revelação do Isaac. E Debinha chegou para brincar lá na casa dessa criança na sexta-feira. E aí a mamãe falou, a madrasta, né? Ela, ai, como é que está o seu fim de semana, tal? Amanhã eu vou no chá de revelação do meu priminho. Então, a Mandinha vai com você.
Depois ninguém vai gravar isso, não. Depois a gente tira isso da edição. E era uma situação, não era assim uma festa que ia muitas pessoas e não teria problema nenhum eu levar uma visita comigo. Isso é até que a Miriam, eu contei isso para a Miriam, ela podia ter trazido. Não, podia não. Porque eu achei que a pessoa foi folgada comigo. Ela queria fazer um aulão lá, né? Que estava fazendo um curso. E aí ela já fechou a agenda dela. Então, nesse horário aqui, a criança vai estar com eles. E nesse dia em especial, eu tinha que ter momento de intimidade com a nossa prima. Estava passando por lutas, situações muito difíceis. Não era uma festa, era um encontro de família. Além da minha família e ela com o marido, a mãe, estava só os melhores amigos dela, que era a Adri e o Gustavo. O Gustavo nem foi, porque ia pregar no outro dia, ficou em casa estudando. Era uma coisa muito íntima. Aí, na minha cabeça, assim, se eu tenho um convidado, eu vou dar atenção para o convidado. Eu não vou ficar lá conversando com a dona da casa. Eu vou tentar integrar o convidado, não sei o quê. Sabe, era uma situação que não cabia. Eu fui falar não para essa pessoa ficou brava comigo. Vocês estão querendo entender o que a palavra nos traz sobre a questão do suborno? Repito, vocês conseguem compreender a analogia que a palavra nos traz sobre o suborno? O Espírito Santo nos convida a uma vida tão firme, a ponto de que a gente pode receber na categoria suborno o que for. Mas na hora que a gente precisa se posicionar, a gente se posicione. Eu, como sou covarde, eu já não queria desde o início o grude, porque eu sabia que ia acontecer o toma lá, dá cá, e eu ia dar o paredão. E foi bem num dia que eu precisei dar o paredão. Falei, não, ela se equivocou. Não é uma festa aberta, é um momento que eu preciso. E depois fiquei até com raiva de mim de eu ficar dando muita satisfação para a vizinha do que eu não ia. Eu estou trazendo isso tão pueril, tão bobo da minha rotina, para ajudar você a entender no seu trabalho, nas suas relações. Fique longe da falsa acusação. Não mate o inocente e o justo. E você mata com a língua, você mata segregando, você mata apagando a chama nele. Às vezes, para fazer coro com alguém que suborna você, te tratando bem, te presenteando, para que na hora que precise de você falar junto dele, não importa o que seja, vai exigir. Meu irmão, e isso acontece. Se não aconteceu ainda com você, vai acontecer, e se lembre dessa palavra. O que isso vai me custar? Talvez você já tenha isso muito claro para você. Eu não tinha. Eu não tinha em várias situações da minha vida. Comecei a trabalhar muito cedo, então me sentia meio intimidada pelos mais velhos, me sentia meio intimidada com os mais experientes. Aí a gente precisa estar firmado na rocha. A gente precisa ter força para se posicionar até com quem nos agrada sempre. Até com aquele que sempre nos faz bem. Talvez essa pessoa vá dar uma de siri na lata. Como sua ingrata, seu ingrato? Mas aí a gente vai estar firmado na benevolência dessa pessoa ou no que nós temos em Cristo Jesus, em sua palavra. Não é fácil a vida do crente, não é meme. Não é fácil. Confronto. Quando a lei começa a lançar esse embasamento da justiça social, do devido processo legal, do tipo, todos têm direito de serem ouvidos, até aquele que você já tem um julgamento sobre ele, essa pessoa não presta. Não, aquele ali só fala mentira, então isso, obviamente, vai ser mentira também. E a palavra é muito clara. Não faça isso. Isso é pecado.
Ah, mas aí é difícil. É impossível, meu irmão. Se a gente não se apegar com Deus e viver uma vida que propicie a nossa alma, nosso corpo e o nosso espírito ser um lugar para o Espírito Santo habitar, nós não vamos conseguir viver isso. Porque a gente julga assim. A gente julga, a gente já emite até a sentença. Versículo 9. Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros na terra do Egito. Esse ensino, pastor José Prado, que esteve aqui conosco há uns domingos, que trabalha amando e acolhendo refugiados, muçulmanos, homens bombas e afins. De crente, então, que ele já ouviu. Não, mas você põe esse povo doido na sua casa, precisa disso? E se ele explodir com você, sua família lá dentro? Carol e Adriana, eu posso falar. Não foi uma nem duas vezes. Só que eu vi, fora quando eu não os conhecia, que eu os vi colocando gente estranha dentro de casa. E a própria igreja chegando, você é doida, Carol, você tem uma filha moça. Gente, viver a palavra. Ah, tá, deixa isso para Carol. O meu ministério é outro, isso aqui é para todo mundo. O estrangeiro talvez não seja um refugiado na sua realidade, mas é aquele que vem de um grupo diferente, de uma família diferente, alguém que Deus permitiu que vivesse e convivesse com você. O ensino bíblico sobre isso é a filoxenia. Filo é do amigo, né? É o acolhimento ao amigo. E agora, essa tem que ser a verdade que nos rege, não a xenofobia, que é o que a gente vive hoje no mundo sem Deus. As nações estão em convulsão. Os povos saindo de suas terras, a gente olha o mapa migratório no mundo hoje, ele é uma coisa assim, a gente sai de um lado para o outro a vida inteira tentando sobreviver. E nas nações onde ainda tem uma possibilidade que isso, o que estão fazendo? Paredão. Aqui não, pode morrer no mar. Quando não, se erguem muros de verdade. Vou construir um muro. Jesus é o paredão? Não, Jesus é o pontífice. A carta aos Hebreus diz, a ponte. O problema, igreja amada do Senhor, é que a gente quer continuar vivendo do jeito que a gente acredita, do jeito que a gente tem convicção, e aí a gente vai encaixando a fé nos buraquinhos onde ainda dá. Quando o convite do Senhor Jesus não é para a gente se tornar uma pessoa melhor, é para a gente morrer. Você esquece de você, toma sua cruz e me segue. Ah, isso aqui eu não dou conta, não. Também não, meu irmão, mas a gente vai para os pés do Senhor. E é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará, é promessa. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas e ainda para que a gente possa consolar os outros nessas mesmas e possamos ser restaurados e viver aquilo que o Senhor quer de nós. Sermos sal e sermos luz. Que sal a gente está sendo? Não provocamos sede? Que luz a gente está sendo? Aparece a escuridão, a gente é absorvido por ela, tragado por ela. Durante 6 anos, e aqui eu vou caminhando para o fim da nossa aula de hoje. Versículo 10. Durante 6 anos você semeará a sua terra e recolherá os seus frutos. Porém, no 7º ano, deixe a terra descansar e não a cultive, para que os pobres do seu povo achem o que comer e os animais do campo comam do que sobrar. Façam o mesmo com a sua vinha e com seu olival. 6 dias você fará o seu trabalho, mas no 7º dia descanse,
para que descanse também o seu boi, o seu jumento, e para que o filho da sua escrava e o estrangeiro se revigorem. Talvez você não tenha um campo para cuidar. Talvez você não tenha bois e jumentos que precisem descansar durante a semana, nem empregados vivendo sob o seu teto. Queridos, nós não temos tempo, mas eu tenho relatos tenebrosos de gente de igreja, que o funcionário não tem hora para dormir. Enquanto tem o dono da casa acordado, tem que estar à disposição. Quando saiu a lei mais recente de regulamentação do trabalho doméstico, eu achei que eu estava no meio, não sei nem de quê, de qualquer lugar, menos de uma conversa numa roda de gente crente. Assim não vai dar então para ter empregado. Então não tem. Tem que pagar isso. Não. Pois é. É crente, é uma bênção, é sapatinho de fogo. Dá um pequeno poder para o CEO de MEI, para ver o que acontece. Gente, isso aqui é a natureza sem Deus. Tem que converter todo dia. Nós já passamos pelo texto sobre o sábado, tivemos aula com o pastor Gustavo, pastor Hugo, pastor Adriana passou por isso também, e sempre ele volta, o descanso. No dia do descanso, o dia que eu separo para adorar a Deus, contemplá-lo e ser revigorado, não existe mais. Não existe mais. Eu ouvi. A igreja vai fazer 17 anos. Nesses 17 anos, eu ainda ouvia os super sinceros. Podia ainda ficar com essa flecha do Satanás para ele. Não, venha falar para mim. Eu não vou vir no domingo. Eu preciso arrumar as gavetas lá em casa. Eu não tenho tempo durante a semana. Aí a gente pensa assim, isso aqui não precisa, isso aqui é muito radical. Jesus nos libertou disso. O Senhor é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso. Aí a gente vai pervertendo tudo. Sabe por quê, queridos? Usando a palavra da moda, descansar é um ato de resistência nesse mundo. Porque nesse mundo de hoje em que nós vivemos, você é pelo que você faz. Quando você para de fazer, você está perdendo o seu valor. E não precisa nem ninguém estar falando isso no seu ouvido. Você se fala. Alguns têm mais facilidade de lidar com isso. Para algumas pessoas, há uma cobrança o tempo inteiro de que tem que estar fazendo alguma coisa para que você esteja ok. E essa palavra me atravessa. Mas aí a gente vai na pedagogia do Senhor que nos trata aqui na lei como crianças que precisam ser ensinadas no beabá. É o meu dia de descanso e tome-lhe Netflix, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. O que é o descanso? É eu me revigorar, contemplando o meu Senhor e sendo ministrado por Ele. Não, mas isso aqui é para os de antigamente. Ai de nós se não vivermos o descanso no Senhor. Ai de nós se não nos posicionarmos que eu trabalho, eu faço, eu cuido. Hoje eu vou descansar. Hoje eu tenho que colher o fruto de ensinar meus filhos a irem na cozinha, colocar um prato, esquentar e comer. Porque é o meu dia de descanso. Estou falando para mim, vocês não precisam disso não. Vocês já são tudo bem resolvidos. Hoje é meu dia de descanso. É o dia que eu vou simplesmente... Falando de mim, eu vou me alimentar da palavra de Deus sem me preocupar com mais nada, porque eu trabalhei até ontem para que hoje eu pudesse fazer isso. Não é gente que não faz nada a semana inteira e aí pega a Bíblia, como meu sogro me falou, de tantos oficiais crentes, que ninguém podia bater na porta
do oficial de tal hora a tal hora, porque ele estava lendo a Bíblia. E eu falava para o irmão Moisés, safado ele, irmão Moisés, ele tinha que ler a Bíblia dele na casa dele mais cedo. Vai para o trabalho, vai trabalhar. A gente pegando verniz de piedade e pecando. Esse trecho da lei que nós meditamos hoje, queridos, nada mais é de o certo é o certo, o errado é o errado, tu te conserta e anda nesse caminho. Esse é o resumo. Esse é o resumo. Princípios básicos de que você foi chamado para servir a um reino. Esse reino tem um rei, como Camila disse na aula passada. Não é a sua ideologia que vai te dirigir. Não é o que você acha que é bonito que vai te dirigir. É o que a palavra fala sobre você e sobre o trabalho que você deve prestar ao Senhor. Não é preencher os buracos que ainda estão passíveis de negociação com a sua fé. É estruturalmente você morrer e nascer de novo. Não é o reborn, né? Que o povo é a loucura coletiva. É o reborn. É o nascer de novo. Gente, o mundo está louco. O mundo enlouqueceu. Cadê os filhos da luz? Se os filhos da luz negociarem com isso aqui, que é chão de fábrica, que é o arroz com feijão, como é que vai fazer a diferença no comportamento das outras pessoas se a gente está negociando com isso? E a gente poderia desdobrar cada uma dessas advertências que o Senhor traz na lei. Não aceita o suborno. Olha, a pessoa vai ficar festejando você, festejando, de forma que na hora que você precisar se posicionar, você vai ficar constrangido. Isso não acontece com vocês, não? Comigo sempre. Comigo sempre. Eu brinco, eu tenho uma amiga queridíssima, que o pai sempre foi um obreiro, um trabalhador no reino, itinerante. E eu falo para ela, amiga, que Deus abençoe, que dê graça. Eu queria ter esse chamado, porque seria tão mais fácil eu viver minha roleta russa mesmo, né, líder do ensino? Cai para mim umas coisas nada fofas para falar para a igreja. Se eu sou itinerante, eu jogo a bomba aqui, domingo que vem eu estou noutra igreja. Pá! Não, aqui eu vou olhar no olho de cada um, que eu conheço a história. E esse é o desafio. Não aceite suborno, é sobre isso. Ame até as últimas consequências, falando certo, doendo, mas isso aqui é ser igreja. A gente gosta muito de falar dos outros. A gente fala até da família. Eu digo família de Deus. Pastor Ricardo Gondim contava um negócio que sempre mexeu muito comigo lá em São Paulo. Que era um irmão de fé chegando no céu. E aí um anjo, super gente boa, caminhando com ele pelas ruas de ouro. Ele falou, que povo é aquele ali pulando, dando cambalhota, dando mortal, enquanto está cantando, celebrando o Senhor, o pessoal das churches. E aquele pessoal ali que faz até umas dancinhas, é o pessoal pentecostal. E aquele povo ali, conclamando, falando, declarando palavras de louvor e adoração, declarando os salmos e outras palavras inefáveis ao nosso Deus. O povo presbiteriano que ama a palavra, que se renova na palavra a cada dia. Sim, é aquele gato pingado ali. Aquele pingo de gente ali embaixo daquela árvore, de olho fechado, falando um monte de coisas uns com os outros. Aquele ali é o povo da igreja Betesda, que eles acham que estão sozinhos aqui no céu, então fala baixo. A gente é assim. Fala mal dos nossos irmãos católicos, que precisam olhar para o Cristo crucificado sangrando todo dia para lembrar que eles são gente resgatada.
Orar, olhar para os sacramentos da palavra, da ceia com reverência. Isso aí é idolatria. Aí a gente que não é idólatra, a gente não tem reverência com nada. Não tem reverência com o dia santo. Não tem reverência com o dia do descanso. Seja ele o seu sábado, o seu domingo, sua segunda-feira. Não tem um dia que você para, porque sua agenda não para. E já falamos, para maratonar a Netflix? Não, para descansar, cuidar da sua saúde espiritual. Não, mas não dá tempo. Pois é, bem-vindo, este é o mundo, este é o caminho, que a porta é larga. Vai todo mundo para o inferno, porque não quer ler e obedecer. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que disse, não é fácil não, querido, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu preciso ir, eu preciso voltar para que Ele venha. O encorajador, o texto da NVT diz. O encorajador, porque você vai olhar e vai falar, eu não dou conta, não dá mesmo. Mas é nele, na força do Espírito Santo, como diz a canção do Asaf Borba, nós proclamamos aqui, não na nossa força, na força do Espírito Santo, que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, porque pensamos de forma diferente, com os nossos olhos em Cristo, unidos, nós iremos andar em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos, porque o Senhor não nos deixou a própria sorte. O Senhor nos deixou a sua palavra e o seu Santo Espírito. Atrai-nos, Senhor, nessa manhã. Como o profeta Oséias registrou as tuas palavras, dizendo, eu atrairei com meus laços de amor. Faz assim nessa manhã, Senhor. Tantas vezes estamos tão fracos que não temos nem força para caminhar em direção ao Senhor. Vem nos atrair. Vem nos amarrar com os teus laços de amor e nos puxar para perto de ti, Pai. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém.